Senhor, amém? Dá um Deus abençoe para o irmão do teu lado, amém? Você pode dar um Deus abençoe para o irmão do seu lado? Mostrar os dentes, aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Eu não queria vir hoje, a carne, eu queria ficar em casa, descansando, está frio, mas Ele nos trouxe a sua casa para adorá-lo. Isso é motivo de alegria, é motivo de felicidade para nós adorá-lo. Aleluia! Graças a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Aproveitando os irmãos em pé, vamos ler o Salmo, ou melhor, Evangelho de São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Graças a Deus, é maravilhoso servir a Cristo, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 4, a partir do versículo 3. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você está disposto a adorá-lo essa noite? Me acompanha numa oração então? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe essa noite, meu Deus, para te adorar, Senhor. Oh Deus, para se alegrar na tua presença, Senhor. Mais uma vez, Jesus, precisamos da tua ajuda, Senhor. Que o Senhor tome controle desta audiência, que o Senhor tome controle de tudo aqui nesse culto, Pai, pois é para tua honra e louvor e glória, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, ao teu povo com a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe ricamente essa noite, Senhor, curando, libertando, Senhor, enchendo com teu Espírito Santo a cada um, Pai, pois é isso que viemos buscar, meu Deus, é o teu Espírito, é a tua vida, é a tua alegria, Pai, porque perante o Senhor até a tristeza salta de alegria. Ó Deus amado, abençoa-nos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia. Os irmãos, fiquem à vontade. Gostaria de cantar o corinho de número 30. Quem tem o inário, o corinho é mais no final ali, depois do índice, daí ali está os corinhos. Na página 337, corinho de número 30. Amém? Glória a Deus. Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a ti com meu coração. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Você pode ser sincero nessa hora e dizer isso para Ele? Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a ti, com meu coração. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar. Eu
Eu amo a Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos cantar o 286 do nosso cenário. 286. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela missão, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou. Pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças pela cruz do sofrimento, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida,
paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo voo da eterna vida, sempre graças Ele te dá. Aleluia! Graças a Deus, sempre graças vamos dar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Temos a honra de apresentar o nosso precioso irmão Elias. Está ali, irmão Elias, é o líder de cântico ali na sua igreja. É isso, irmão? Vem cantar um hino, irmão Elias. Pode ser? Não? Então, o irmão Francisco. Aleluia. O que nós temos a dizer ao irmão Elias? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Enquanto isso, você pode dar o seu glória, amém? Seu aleluia. Adore o nosso Deus, aleluia. Graças a Deus. Ele é bom, Ele foi bom para mim, Ele é bom para você, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a igreja. Amém. O número 13, irmãos. Se os irmãos quiserem acompanhar. Irmãos, para o valor que tem uma alma, nem todo recurso os quais poderiam dar.
Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tá pronto aí, Glórias? Tá pronto? Então vem cantar, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos estar louvando o louvor da harpa 545. Amém. Deus enviou o seu Filho amado pra perdoar e pra me salvar. Aleluia. Na cruz morreu e por meus pecados e mais ressuscitou e vivo com o Pai porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, e temos mas eu tentei e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus universal. Chega a hora e em a morte enfrentarei sem medo então. E terei vitória. Irei dar glória ao meu Jesus que vive porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Louvado seja o nome de Jesus. Ele está vivo nesta noite. Podemos adorá-lo de todo o nosso coração. Aleluia. O irmão Jorge já está esquentando a gaita, né? Vem cantar, irmão Jorge. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adore nosso Deus. Louve a Ele. Ele merece a nossa adoração. Quero saudar os irmãos, mandar os pais do Senhor. Amém. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão.
não posso achar no mundo segurança e salvação, mas acima da vaidade tem um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Você prefere o mundo? Eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus. Pois a paz em Jesus se encontra. Amigos, me convida para a igreja eu deixar. Eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora eu tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se prefere o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, tem um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Você prefere o mundo? Eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Aleluia. Cada um usa o seu nome, Senhor. Aleluia. Eu prefiro ficar com Jesus. Se prefere o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amém. Louvado seja o nome. A paz com Jesus encontrei. Eu prefiro ficar com Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos cantar o 333 do nosso cenário. Jesus, pastor amado.
Eu não sei você, mas em mim eu tenho vontade de sair correndo aqui. Tá gostoso demais. Aleluia. Aleluia. 333, para quem tem idade. Nós cantamos na última sexta-feira. Eu creio que é bom cantar e cantando para nós aprender, amém? Você quer aprender a cantar? Você quer aprender a louvar a Deus? Eu quero aprender mais, amém? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, condenas e malícias de longe de nós vamos, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com tanta compaixão. Jesus, suavemente, ensina-nos a amar e como sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Aleluia! Graças a Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Aleluia! Vamos se colocar de pé, vamos receber a palavra nesse momento, amém? Você está em expectativa para o reino de Deus? Somente crer, tudo é possível. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por mais este culto, Senhor. Ó Senhor, somos indignos, Pai. Não merecíamos, mas o Senhor um dia
se pôs no nosso lugar. Então, Pai, que nesta noite nós possamos reconhecer este sangue. Que nesta noite, Pai, possamos se derramar em Tua presença. Que o homem, que o jovem saia do caminho. Que a igreja, Pai, não ouça palavras de homens, mas que seja o Senhor nesta noite. Que seja o Senhor tomando o controle, Pai. Bote as palavras em minha boca, Senhor. Fale a favor do Teu povo, Pai. Neste momento eu saio do caminho e o Senhor toma o controle. Toma o controle desta reunião, Pai. Até findar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Quero que vocês abram a Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Amém? Amém. Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que, na vossa consciência, sejamos manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem para si mesmo, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Podem se assentar? Deus é presente. O pastor Pedro não pôde estar aqui hoje, ele pediu para mim trazer a palavra. Eu esperava, estou um pouco nervoso, mas eu creio que vocês irão me ajudar. Amém. Glória a Deus. Então aqui nós vemos nessa escritura: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que escritura linda! Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado. Aquele que não conhecia a morte, aquele que não conhecia a doença, teve que passar pela doença, teve que passar por noites de angústia. Esse é Jesus. Teve que passar pela morte, mas além disso ele venceu a morte, ele venceu a doença. Isso mostrando que nós vamos vencer tudo isso. Nós vamos vencer este mundo. Eu quero começar, para montar uma base, quero ler a mensagem Um Som Incerto, como a igreja era no Éden. Hoje vamos falar: Deus requer morte hoje. Será o que nós vamos falar esta noite. A igreja hoje é como era no Éden, a leste do portão. Ali estava Caim. Ele fez um altar, construiu, e ali o erigiu com celebração a Jeová. Ele não era um descrente. Construiu o altar em comemoração a Jeová. Ofereceu um sacrifício sobre ele. E prostrou-se sobre o altar e clamou a Deus. E Deus rejeitou o seu clamor, porque não tinha um som certo. Não havia nada ali para que clamar, que estivesse morrendo. Nenhuma morte que pudesse aplacá-lo. Aquele pecado tinha que ser pago com a morte. No dia em que dela comeres, nesse dia morrerás.
E ele colocou flores e o embelezou, mas não havia nada ali que indicasse que algo havia morrido. E do altar de Abel veio o clamor de um cordeiro. Houve morte para pagar a pena, o sangue foi derramado. E hoje, quando Deus, assim como naquele dia em que ele falou com Caim, Caim estava desanimado. Ele disse: aqui está o melhor que posso fazer. Tu podes aceitar ou rejeitar. Faça o que quiseres a respeito disso, mas é tudo o que posso fazer. Assim é o cristão moderno que adora hoje. Vou à igreja, ajudo os pregadores, pago o meu dízimo, se houver uma festa social eu contribuo, e se precisar de uma oferta missionária eu ajudo. Isso é bom, mas não é isso que Deus requer. Ele tem que ouvir o som da morte. Bendito seja Deus. O que Deus quer hoje é que você morra. Morra para as coisas do mundo e para si mesmo. E ouça um clamor: Senhor, toma-me como eu sou. É isso que Deus quer. Aleluia. Então Deus não quer algo embelezado. Deus não quer um homem perfeito aqui nesta terra, mas Ele quer um homem rendido. Ele quer homens que morram para si mesmo. Ele quer mulheres que morram para si mesmo, que morram para as coisas do mundo, que morra para tudo isso e volte-se para Deus. Nós temos que voltar a nos render mais a Deus. Às vezes nós nos acostumamos a ir à igreja. Não devemos nos acostumar. Nosso costume deve ser todo dia estar derramado na presença de Deus. Isso deve ser algo diário. É isso que nós devemos fazer. E é um ensinamento a história de Caim e Abel. Porque Caim tentou fazer um altar todo bonito. Caim tentou fazer fez um altar cheio de flores, um altar todo embelezado, um altar moderno, vamos se dizer assim. Mas Deus não quis aquele altar. Deus aceitou o altar de Abel, aquele altar onde tinha somente um cordeiro morto, ensanguentado, mas que ali havia um som de morte. E o que Deus requer hoje é que nós morramos. Amém. O que Deus requer hoje é morte. É isso que Deus requer. Deus requer algo a mais. Aleluia. E é isso que nós devemos, cada vez que nós irmos aos cultos, é para morrer um pouco mais do meu eu, é para morrer um pouco mais da minha natureza, e para que o velho homem morra, e que o novo homem, aquele que precisa nascer de novo, venha aparecer. É disso que nós precisamos. O profeta fala na mensagem Meu Redentor Vive, no parágrafo 17, é através da morte que sempre traz vida. Você somente vive através da morte. Você já parou para pensar nisso? Que a raça humana vive através da morte? Algo tem que morrer para que você possa viver. Alimento, a vida da planta, a vida do animal, tudo morre. E através dessa morte nós comemos o alimento. E o alimento que nós comemos, a substância morta de alguma outra coisa, produz a célula de vida do sangue, que entra em nosso corpo. Deste modo nós somente vivemos e crescemos e respiramos e comemos por uma vida. E agora, e pela morte, nós temos que ter morte para produzir vida então. O profeta é bem claro. Nós temos que ter morte para produzir vida. Amém. O velho homem nunca vai chegar na eternidade. O velho homem nunca vai passar do rio. O velho homem nunca vai chegar naquela grande cidade que nós almejamos. Se nós estamos aqui cada noite, não para que nós tenhamos crédito com Deus e para que nós recebemos bênçãos, ou para que nós tenhamos prosperidade, como as igrejas pregam. Verdade. Aqui neste altar, eu creio, e eu tenho certeza, nós não pregamos prosperidade, nós pregamos morte. Aleluia. Que é isso que nós precisamos, de morte. Morte, nós devemos morrer para as coisas do mundo. Vamos nascer um novo homem para este Deus. Vamos nos levantar, vamos se pôr na presença de Deus. Vamos nascer de novo. É isso que Deus requer. Eu gosto de ler a mensagem, creio que vocês já perceberam. E eu quero ler mais além. A outra mensagem, vida escondida com Cristo. Qual é o problema da igreja hoje? Qual é o problema dos crentes hoje? O problema hoje é que as pessoas não têm tempo para chegar diante de Deus e ficarem quietas. Elas têm tantas coisas para fazer. Eles pertencem a isso, eles têm de fazer aquilo, eles têm de ter aquilo, eles têm de ir lá. Você não tem tempo. O diabo simplesmente tomou o seu tempo. É isso que o diabo tem feito no meio da igreja. Eu ouvi uma frase muito interessante, que quando nós aceitamos a Cristo, o diabo vê que ele perdeu nós, mas ele tenta nos fazer membros de igreja. É isso que ele tenta. É quando ele veja que
nós fomos batizados, Ele quer nos fazer membros de igrejas. Somente aquela pessoa que vai e bate ponto, bate carteirinha na igreja, todo culto está ali. Mas Deus não quer isso. É bom vir à igreja, é maravilhoso, eu não falto culto. E nós não devemos faltar. Nós não devemos nos acostumar em vir à igreja. Amém. Todo culto deve ser morte. Todo culto nós temos que morrer cada vez mais. Aleluia. E eu creio que é isso. E o profeta fala que é isso. Deus quer homens e mulheres rendidos. Amém. Não quer pessoas que falam bonito, mas Ele quer pessoas rendidas. Essas igrejas em mundo lá fora tem algo tão bonito, algo que chama tanta atenção. Aquelas igrejas grandes e gigantes e tal pregador, e tal pastor. Eu não estou firmado nisso. A minha fé está firmada no Senhor. A minha fé está firmada na palavra. A minha fé está firmada no batismo em nome de Jesus. A minha fé está firmada na Santa Ceia. E não é o nosso pastor que nos mostrou isso, mas foi um Deus todo-poderoso que mostrou para nós, um povo caído. Hoje eu vi um vídeo tão interessante, que eu até gostei, de que tinha um certo homem, ele trabalhava ali na... Como é que é o nome? Negócio de trem? Como é que é o nome? Ferrovia, vamos dizer assim. Ele trabalhava numa ferrovia e ele só controlava em algum lugar ali da ferrovia. E o filho dele sempre acompanhava ele. E o filho dele também entrava no trem às vezes e tal. E nisso ele via ali que tinha pessoas drogadas no trem, tinha pessoas solitárias, tinha pessoas sem Deus, pessoas que necessitavam deste Deus. O menino via aquilo ali. E o homem, o pai que trabalhava também via, todo dia. Ele via pessoas necessitadas. E chegou um certo dia que o seu filho estava brincando. Ele acompanhava o pai no serviço. E ele estava brincando até que nisso ele se enfiou em alguma parte lá da ferrovia e ele estava prestes a morrer. E ali aquele pai tinha duas escolhas: ou salvava o seu filho, ou matava todos que estavam no trem. E o que ele fez? Ele entregou o seu filho para que todos, aqueles que erraram, que pecaram, tinha pessoas solitárias no trem, pessoas drogadas, bandidos, traficantes, pessoas que que o mundo não dava mais valor, mas Deus, aquele pai, ainda via valor naquelas pessoas. E este homem, com sentimento de homem, entregou o seu filho para que todos aqueles que estavam no trem fossem salvos. E Deus Todo-Poderoso entregou o seu filho. Ele entregou o seu filho para que nós, pecadores, sem chance, todos caíram e foram destituídos da glória de Deus. Todos caíram, mas Deus nos ajudou a se levantar. Porque não é a força do homem, não é a capacidade do homem, mas é a força de Deus em nossas vidas. Sem Deus você pode tentar lutar e lutar e lutar, você não vai conseguir chegar ao céu. Sem Deus. Você pode se tornar membro de igreja. Você pode colocar o seu nome, como o irmão Werner gosta muito de falar, e algo bom de se reproduzir para vocês entenderem. Nós não somos somente membros de igreja, não somos aquelas pessoas que colocam o nosso nome ali no livrinho da igreja e tal. Eu sou um membro da tal e tal igreja. Isso não vai nos colocar no céu. É verdade. Eu repito, e eu vou repetir várias vezes isso, que tem que entrar no nosso coração. Amém. Deus quer isso hoje. Que isso entre no nosso coração, que nós devemos nascer de novo, para que a velha criatura saia do caminho e para que Deus tome o controle, porque o arrebatamento está aí. Amém, Jesus. O arrebatamento está a portas, ele está batendo na porta, não somente do nosso coração, mas a estas igrejas que deixaram a palavra de lado, que deixaram de pregar a verdade da palavra, para pregar prosperidade, para pregar algo que atrai, para pregar algo que somente atrai, mas não tem vida. É verdade. Não tem nada de Deus no meio disso. Nós não somos contra as igrejas, mas somos contra o que eles pregam, porque o que eles pregam é contra a palavra. E o que é contra a palavra, nós somos contras. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos sair desse pensamento de que nós devemos frequentar a igreja e somente ser membros, mas vamos botar em nossa mente, mas vamos botar na porta do nosso coração, na verga da porta do nosso coração,
que nós devemos morrer, não se tornar membros de igreja. Porque quando nós morrermos para o velho homem, aí sim você vai ver mudança. Amém. Aí sim você vai ver alguém diferente andando nesta terra. Quando nós morrermos, é isso. Quando nós morrermos, aí sim Deus tem grandes coisas. E Ele está na porta. Eu fico feliz porque o arrebatamento está aí. E eu vou. Você vai? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para nós irmos ao arrebatamento, vamos deixar a letra de lado. E vamos se pôr mais na presença de Deus. Eu quero contar a história de Moisés, que está relatada em Êxodo 3, não iria ver agora, mas eu iria contar. O profeta também fala algo na mensagem do prisioneiro, acho que eu acabei deixando ela ali atrás. Deixei a mensagem ali atrás, mas eu vou contar esta história que o irmão Branham relata. Que Moisés, ali a sua mãe desde pequeno, ela já sabia, porque Deus havia prometido, que ele seria o libertador, que ele seria esse homem que iria libertar Israel. E isso ela sempre falou para ele, até quando ele foi no barco e tal, e se eu não me engano, eu não consigo contar a história detalhadamente, mas ela seria a Babá, que daí foi ali o Moisés pequeno, foi ali no rio, e ali nisso a filha de Faraó pegou ele para cuidar, e nisso apareceu ali o irmão, ou a irmã de Moisés, e nisso ela falou que tinha uma mulher que podia cuidar, e essa era a mãe de Moisés. E ali quando ele ia crescendo, ela falava para ele que ele seria o libertador. Mas ele botou algo errado em sua mente. Na sua mente ele deveria se preparar com treinamentos militares, ele teria que fazer cursos para libertar Israel. Ele teria que ser um homem inteligente. Mas quando ele teve um encontro com Deus verdadeiramente na sarça ardente, Deus não levou ele para libertar Israel com todo o seu ensinamento que Moisés tinha. Mas Deus pegou Moisés, botou lá no deserto e fez Moisés nascer de novo, tirar todos aqueles resquícios do mundo e nascer um novo homem. Às vezes Deus vai nos colocar no deserto, mas para nascer um novo homem, para nascer uma nova pessoa em Cristo. Então, com todo o seu pensamento, com toda a sua inteligência, Moisés, nós vemos qual foi o sucesso do treinamento de Moisés. Foi um homem morto. Aquilo ali foi o treinamento. O que deu? A capacidade humana, o pensamento de Moisés, a sua habilidade. Não salvou o povo de Israel. A sua habilidade, a habilidade de Moisés, fez um homem morto caído. O profeta fala na mensagem do prisioneiro que a nossa habilidade, aqui o intelectual, o intelecto, esse algo que nós mesmos produzirmos, quando nós nos tornamos membros de igreja, quando nós fazemos isso, nós estamos morrendo, não no sentido bom, mas é morte espiritual, onde não há mais chance, mas ainda há chance. Nós morremos para o lado certo, não vamos morrer para Deus, mas vamos morrer para o mundo. Vamos morrer para as coisas erradas. E às vezes muitos entram em um pensamento que vamos morrer para as coisas do mundo, não quer dizer que você não vai falhar. Você vai falhar, mas você não vai ter mais o desejo de falhar. Quando você tiver isso, aí sim, pode ter certeza. Você tem o Espírito Santo. Você tem este selo na alma. Você é nova criatura, porque não há mais desejo ali. Você erra, mas não há mais desejo. Deus quer que nós chegamos nesse nível, onde o desejo de pecar, onde quando o pecado nos atrai, Deus quer tirar isso de cena. Deus quer por homens posicionados. Deus quer por jovens, mulheres, crianças posicionadas na palavra de Deus. Porque naquele grande dia não vai ter duas voltas. Vai ser uma vez, ele vai vir, pronto, acabou. Ele não vai vir uma segunda, uma terceira vez para nos buscar. É uma vez. Ele está à porta. E é uma vez que ele vai vir. Então vamos fazer. Eu vou ler a história das 10 virgens, creio que é bem conhecida entre os irmãos. Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Então, se nós ficarmos deixando de buscar o Espírito Santo, na vida do Senhor nós vamos ficar. Aqui, se nós formos lermos com atenção, tinha 10 virgens, 5 tinham o Espírito Santo e 5 não tinham. E quando chegou aquela voz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor e tal, ali elas ficaram meio atônitas, elas ficaram com medo, apavoradas, porque o esposo está vindo. Mas eu não estou preparado. Eu não estou preparada, é que vamos se dizer. E nisso elas pediram para aquelas que tinham o Espírito Santo: dai-nos do vosso azeite. E elas disseram: mas se nós dar o nosso azeite para vocês, a gente vai ficar sem. Não tem como. E nisso elas falaram: vai e compra aos que vendem. Então ali elas disseram: vai e busca o Espírito Santo. Aleluia. Mas quando elas deixaram para buscar o Espírito Santo, tarde demais. Quando elas foram pensar em buscar, o esposo veio e fechou-se a porta. Então, às vezes, nós estamos deixando para depois. Nós podemos fazer agora. Para nós ter o Espírito Santo, nós podemos ter agora. Deus requer que nós morramos para o mundo. Deus requer que nós tenhamos o Espírito Santo. Deus não quer que nós tenhamos uma mente brilhante, ou algo intelectual grande, ou grandes igrejas, grandes denominações. Mas Deus quer pessoas rendidas. Deus quer pessoas que sigam a palavra, que preguem a palavra, íntios a tempo e fora de tempo. É isso que Deus quer. É que o profeta fala na mensagem: convencidos e então preocupados. Qual é o desejo dele? Ele fala, e é muito tremendo isso. No parágrafo 32. Vocês sabem, vou começar no 31. Há algo errado em algum lugar, eu creio de todo o coração. Espero não estar falando nada errado, mas creio que seja por falta de interesse, preocupação. Não há preocupação suficiente. Há preocupação em fabricar bomba atômica, muita preocupação sobre quem vai chegar à Lua primeiro. Eu não estou importando em chegar à Lua, eu quero chegar ao céu, é onde eu quero chegar. A Rússia continua apregoando para nós: colocamos um homem no espaço, bem, temos um no espaço, temos um no espaço por 2.000 anos, certamente. E eles estão tão atrasados, estão 2.000 anos atrás de nós. Temos um homem no espaço faz muito tempo, há 2.000 anos, levantou-se da sepultura, e está no espaço, em toda parte, e em todos os lugares, em algum lugar do espaço, eu não sei, mas ele voltará para nos receber. Essa é a questão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Oh, eu amo isso. Isso me permite saber que há uma casa na rocha em algum lugar, muito além do cume da montanha. Essa apostasia é falta de preocupação com o corpo de Cristo. Então aqui ele fala, e nós vemos isso. A Rússia está preocupada em fabricar bombas. Estados Unidos esteve preocupado em colocar o primeiro homem na Lua. E o que nós estamos preocupados? Com nossos problemas, ou nós estamos preocupados com o céu que nos espera? Amém. Nós estamos preocupados com as dificuldades do dia a dia e da semana, ou nós estamos preocupados se nós temos o Espírito Santo? Vamos nos preocupar. Vamos fazer um raio-x para ver se nós estamos corretos com Deus, para ver se nós temos o Espírito Santo. E às vezes também nós erramos em uma parte. Nós temos o Espírito Santo,
mas nós deixamos o diabo implementar pensamentos em nossa cabeça, em nossa mente. E o diabo habita na nossa mente. O diabo habita nesse lugar que é tão... É ruim conviver com essa mente, com esse pensamento humano dia e noite. Mas ao mesmo tempo que o diabo escolheu a mente, Deus escolheu o coração. A mensagem do som incerto é uma mensagem tão tremenda. O que é o som incerto? O som incerto é a palavra de Deus. Não vamos nos preocupar com essas coisas, porque tudo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não vai passar. O nosso carro um dia vai acabar, vai para o fundo. Um dia esta terra vai para o fundo. Los Angeles vai para o fundo do mar. Tudo vai acabar, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus permanece firme. A palavra de Deus é eficaz. Esta palavra que cura, esta palavra que liberta, esta palavra que transforma as vidas, esta palavra que muda o quadro. Então, nós vemos hoje que nós precisamos de morte. Vamos sair dessa atmosfera natural e vamos se encontrar com Deus. Deus requer algo a mais. Deus não quer membros de igrejas. Deus quer cristãos rendidos. Você tenta buscar força, mas você não consegue. Bote isso em sua mente. Nós não conseguimos forças. O que nós conseguimos é nos render a Deus, é nos render ao Espírito Santo. Então vamos nos render ao Espírito Santo, vamos nos entregar ao Espírito Santo, vamos mostrar o quanto nós o amamos, porque Ele nos amou antes que nós pensávamos nele, lá no mundo, jogados, acabados, sem condições. Este Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, morreu em meu lugar, morreu em seu lugar, não para que nós vivamos de cabeça baixa, mas para que nós possamos erguer a nossa cabeça e dizer: eu sou um cristão, e dizer: eu tenho a cura, porque o Senhor morreu pela minha cura, o Senhor morreu pela minha salvação, o Senhor morreu pelos nossos pecados, o Senhor entregou a nossa vida. Por quê? Porque Ele nos amou antes que eu amasse Ele me viu, Ele nos viu lá no mundo e Ele nos resgatou, e Ele nos fez hoje assentados em lugares celestiais. Nós não imaginávamos isso, a gente não merecia isso, não merecíamos, mas Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele sabia de tudo, Ele sabia de todo o nosso erro, Ele sabia de toda a nossa falha, mas Ele sabia que naquele grande dia nós vamos estar lá, posicionados, não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, porque nós somos cristãos. Deus está ao nosso lado. O diabo não tem poder para ficar nos amassando. O diabo não pode fazer isso, porque nós temos um Deus todo-poderoso, aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que quando Elias estava querendo se matar, aquele Deus pegou Elias e deu a coisa devida a ele. Ele andou 40 dias e 40 noites, Deus renovou as forças de Elias. Depois de Deus ter usado tanto ele se viu em uma caverna, querendo se matar. Então às vezes nós precisamos realmente se entregar completamente a este Deus. E não deixar que o diabo fique nos oprimindo dia e noite. É difícil, mas com Deus tudo é mais fácil. Mas nós devemos ter fé. Fé é algo tão tremendo. A fé é duas palavras. Duas letras. F e o E. É fé. Nós não precisamos de cursos de teologia, nós precisamos de fé para vencer os problemas. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo ao nosso lado, para passar pelos problemas, não para que o diabo venha e pise em cima da nossa cabeça, mas para que nós possamos pisar na cabeça do diabo, que ele, o lugar dele é ali. O lugar dele não é oprimindo você cristão, o lugar dele é debaixo dos seus pés. Não é eu que estou falando. Não é o nosso pastor que diz, é a própria palavra de Deus. Aquilo que não vai passar, disse isso.
A palavra de Deus disse isso. E se ela disse, tem um hino que fala que Deus não é homem para mentir. E é exatamente isso. Deus não é homem para mentir. Amém. O que Ele falou tem que se cumprir. Aleluia. E se Ele falou que Ele vai te dar o Espírito Santo, se Ele te prometeu o Espírito Santo, Ele é capaz de te dar o Espírito Santo. Não deixe o diabo botar coisas em sua mente, mas vença o diabo com a palavra, não com as suas próprias forças, mas vença o diabo com a palavra de Deus. Vença o diabo com o Espírito Santo. E como termos o Espírito Santo? Nós vamos ter o Espírito Santo quando nós nos rendermos a Ele. Vamos nos render a Deus. Por que eu gosto tanto de falar isso? Vamos nos render, porque nós não precisamos. Nós não precisamos ser passado a mão na cabeça, mas precisamos falar a verdade. E nós precisamos morrer. Nós precisamos entrar nesse lugar santíssimo. Nós precisamos entrar lá dentro, aonde o mundo não nos faz efeito. Mas nós estamos ao lado do Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso vai estar ao nosso lado. Por quê? Porque Ele nos amou antes de tudo começar. Ele nos viu que nós estaríamos sentados aqui. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa eu sei: este Deus que está aqui ao nosso meio, Ele é poderoso para discernir o pensamento, para discernir os pensamentos do coração, para fazer com que você saia renovado, para fazer com que o diabo nunca mais venha te oprimir e você venha dar ouvidos. Não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos a essa voz do diabo, essa voz de Satanás, mas dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido à Bíblia, dê ouvido à pregação, dê ouvido à voz de Deus, não a voz do homem, mas a voz de Deus. Dê ouvido a isso e você vai ser mudado. Dê ouvido a esta palavra e você sairá renovado. Dê ouvidos à palavra de Deus. Tire esta noite, peça ao Senhor e Ele tudo fará. Peça ao Senhor, mas como que eu vou ter? Você tem que crer. Eu não posso crer por você. Pastor não pode crer por você. Você tem que crer. É algo que você tem que dar o passo. E eu ouvi uma frase semana passada: dê o passo e Deus te dará o chão. Para você ter o Espírito Santo, você tem que dar um passo. Para você se render totalmente a esse Deus, você tem que dar o passo. Que Deus te dará o chão. Amém. Não se importe mais como é que vai ser, vão me chamar de louco, vão me chamar de... Não me importo. Se Deus está ao meu lado, com que eu vou me preocupar? Amém. Deus está ao meu lado, Deus está ao nosso lado. Não vamos nos preocupar, mas vamos entrar nesse lugar, vamos agarrar esse Espírito Santo. Jacó lutou a noite toda com o anjo para receber a marca. Jacó lutou a noite toda. Ele não lutou somente 2 horas, que é o tempo que nós ficamos aqui. Ele ficou a noite toda lutando. O sono veio, às vezes o frio veio, mas ele lutou. É isso que Deus quer. Deus quer pessoas que estão dispostas a se render e a lutar pela palavra de Deus. Não lute pela igreja, não lute por seu lugar aqui no banco, mas lute pela palavra. Lute pelo Espírito Santo que você foi selado. Este Espírito Santo que o Senhor selou em seu coração. Lute por ele. Bote tudo nas mãos dele e ele tudo fará. Igual aquela escritura bem famosa que eles falam: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. É cura? Ele te dá. É libertação? Ele te dá. Ele quer dar. Ele ama dar o Espírito Santo. Ele gosta de quando um filho vem e se rende ao Espírito Santo. Ele ama isso. E se esta noite nós ponhar em nosso coração que nós devemos ter o Espírito Santo, que nós devemos morrer para as coisas do mundo, e que o velho homem morra para que um novo homem nasça. Como Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Amém. E neste tempo é isso que Deus quer. Necessário é nascer de novo. Não é necessário que você arrume prosperidade cada vez mais. Não é isso. Deus dá. Deus é Deus de prosperidade. Mas primeiro Deus quer que você chegue ao céu. O que adianta viver 50 anos da nossa vida aqui nesta terra com riquezas? O que adianta nós vivermos 30, 40, 50, 70 anos com riquezas, com bênçãos naturais,
Mas quando nós tombar, nós vamos ir para o inferno. O que adianta? Não adianta de nada. Então vamos se pôr na presença de Deus. Vamos se dedicar cada vez mais. Nós não queremos ficar aqui. Eu estou cansado desta terra, nós estamos cansados. Porque há uma terra além. Há algo melhor. Mas Deus quer hoje que nós morramos para si mesmo. Negue-se a si mesmo. É isso que Deus quer. Então, que isso esteja firmado em seu coração. Que Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que liberta. E Deus está aqui. Não para que... Não, Ele não está aqui para que o seu ego seja inflamado. Para que você se torne uma grande pessoa. Mas Ele está aqui para que você saia renovado. Amém. Ele está aqui para que você saia uma nova pessoa. Amém. Para que você saia aqui semblante triste. Deus quer renovar este semblante. Aleluia. Pensamentos do diabo em sua mente. Deus quer mudar este quadro. Deus é Deus. Aleluia. Deus é Deus. Ele é poderoso. Ele é grande. Por todas essas eras, Ele tem estado com seus filhos. Aleluia. Aqui, ó. Lá junto, no Coliseu, junto com seus filhos, Ele estava lá. No começo, quando Paulo começou a pregar, quando ele foi preso, Deus estava com Paulo. E nessa última era, Deus está aqui. Nessa última era, Deus está nos ajudando. Vamos entrar lá dentro. Vamos pedir algo a mais de Deus. E Deus nos dará. Vamos ter fé, agarrar o Espírito Santo, lutar com o diabo. Vamos lutar com o diabo, para que ele não nos tire da presença de Deus. Nunca possamos sair da presença de Deus, mas vamos lutar com Ele dia e noite. Amém. Para que Ele saia do nosso pé, e para que Ele esteja debaixo dos nossos pés. E às vezes nós se preocupamos tanto que o diabo tem vindo atrás de nós e tentado nos pegar e tal. E algo tão interessante, que se Ele está tentando nos pegar é porque Ele está atrás. Mesmo nós fracos, cansados, o diabo ainda está atrás de nós. Ele está atrás, ele não nos pegou ainda, ele não está na frente, ele está atrás. Ele não conseguiu. E se ele não conseguiu até hoje, depois de tantas lutas que você passou, Ele é poderoso para permanecer você até aquele grande dia. Ele é poderoso para te ajudar. Se Ele te chamou, Ele não é homem para que possa mentir. Ele é Deus que fala a verdade. Ele é Deus que cumpre com a verdade, que cumpre com a palavra. Mas vamos nos pôr de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Enquanto a irmã vai solando. Hoje nós temos a oportunidade de entrar bem lá dentro. Hoje nós temos a oportunidade de receber um pouco a mais de Deus. Hoje nós temos, amanhã não sabemos. Amanhã não tem como saber. Mas hoje a oportunidade está aqui. Aleluia. Que o Senhor venha tocar em seu coração. Você que tem pensado em desistir, em parar na caminhada, este Deus é poderoso para te manter. Ele é grande para te manter, mas Ele quer que você dê o passo. Ele dará o chão. Dê o passo. Se renda na presença dEle. O altar está aberto. Venha receber mais do Espírito Santo. Venha se achegar mais ao Espírito Santo. Venha ter algo a mais com Ele. Deus quer que nós damos o passo e Ele dará o chão. Vamos nos render ao Espírito Santo. Não se importe com o irmão ao seu lado, mas se importe com a sua salvação. Não se importe com a vergonha, mas se importe com a sua alma. Uma alma tem muito valor. Você está na igreja. Você tentou, não conseguiu certas coisas. Deus está aqui para te ajudar. Não é eu, é Deus que está aqui para te ajudar. Quebre essa barreira. Quebre essa barreira. Venha ter algo com Deus. Ele está aqui. Venha ter algo com Deus.
Em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta vida. Que o Senhor venha dar mais do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, que ele saia do caminho, que o novo homem nasça, o Teu Espírito Santo resplandeça e que a glória de Deus esteja nesta vida, onde o diabo não pode tirar da presença de Deus. Dê forças, renova, ajude, dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos de olhos fechados ainda. Glória a Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Quebra essa barreira. Deus conhece. Quebra essa barreira. Glória a Deus. Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por este culto. Ó Senhor, vivifique, Pai. Vivifica esta palavra no coração deles, para que eles possam morrer e quebrar, Pai, esta barreira que há. Eu não conheço o problema deles, o Senhor conhece. O Senhor está dia e noite com eles. Ajude-os, Pai, aqueles, Pai, que o Senhor queria que estivesse aqui. Ó Senhor, ajude, meu Deus. Tem misericórdia. Ajude, Senhor. Tem misericórdia. Toma-nos em Tua presença. Que possamos acabar, Pai, com esta barreira entre nós e o Senhor. Mas que possamos ter algo íntimo contigo. Que possamos, Pai, ter uma liberdade total em Sua presença. Oh meu Deus, dê forças a esta igreja. Ajude aqueles que estão fracos. Renova as forças. Amém. Em nome de Jesus. Oração com óleo, irmão Eric. João pede oração por família, amigo e amigos, cura e libertação. Oração para o irmão Jennifer, cura. E oração para o irmão Nicolas, libertação. Senhor Jesus Cristo, abençoa o meu irmão. A Tua palavra tem que se cumprir. Amém. A Sua palavra é viva, meu Deus. Que a Sua palavra venha vivificar nesse coração. Que nenhuma incredulidade, nada venha fazer impedir dele conseguir a sua vida. Pai, nós sabemos, Pai, da necessidade dele.
mas sabemos que o Senhor pode ajudar. Cura, o Senhor pode dar. O Senhor morreu pela cura, morreu pela libertação. Então cure o meu irmão, ajude o meu irmão, em nome de Jesus. Ajude, Pai. Ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por estes pedidos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Estamos aqui novamente em tua presença. Podemos fechar nossos olhos. Oh, Pai, nós viemos te agradecer mais uma vez. Porque o Senhor é santo. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha curar esta vida, que o Senhor venha libertar. Oh Pai, o Senhor pode libertar das correntes de Satanás. O Senhor pode tirar, Pai, desta vida de escravidão e por uma nova vida, por um novo homem. Então abençoa, Pai. Se teve um pedido, é que houve uma fé, houve um pedido por trás. Houve, Pai, uma fé em ação. E se há uma fé em ação, o Senhor também age. O Senhor também está em ação. Então cura, liberta, transforma, limpa, Senhor, estas vidas. Abençoa esta igreja, Pai. Em nome de Jesus, que eles dão em paz. Que esta palavra venha estar firmada em seus corações. Que o Senhor requer morte. Em nome de Jesus, ajude. Leve-nos em paz, Pai. Estamos despedidos em nome de Jesus. Amém. O irmão Rogério vai dar um aviso? Deus abençoe. Você foi abençoado nessa noite? Eu fui muito abençoado. Nos dias 27 e 28, que é amanhã e domingo, nós vamos ter reunião especial, vamos ter culto especial ali em Araranguá, na rua Salvato Peladini, número 507, no bairro Nova Divinéia. Fica perto dos bombeiros ali. No sábado, às 18 horas, culto de louvor especial, e no domingo, pela manhã, o pastor Niles Santos, que vem do Rio Grande do Sul, às 9 horas da manhã, vai estar falando sobre adoração. Amém? E no domingo, também, às 18 horas, daí encerra os cultos de louvor. É muito bom essas reuniões, já participamos de várias e é tremendo. Você está convidado a estar conosco ali. Amém? Cumprimente o teu irmão e estamos despedindo.